Olá pessoal, eu sou o Washington e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Galera, eu vou tentar ser o mais breve possível porque está ameaçando faltar luz e antes que a luz acabe, eu quero então fazer esse programinha, ok? Hoje eu queria falar com vocês sobre essa edição aqui, ó. Esse livro, Pantera Negra, A Fúria do Pantera. Ok, galera? Olha só, o Pantera Negra é um personagem que foi criado pela dupla Jack Kirby, né, e Stan Lee. E ele apareceu pela primeira vez na revista dos o Quarteto Fantástico, né? Número 52, isso em 1966. Depois ele apareceu também em outros títulos ao lado de outros heróis. Mas ele logo conseguiu popularidade e ganhou um título próprio. Esse encadernado que eu tenho em mãos aqui, ó, ele traz algumas das primeiras histórias desse título do Pantera Negra. Tá? Essa história foi publicada nos anos 70 aqui no Brasil, pela editora Abril, e ela foi lançada em formatinho, que eu já mencionei para vocês várias vezes, que eu odiava aqueles formatinhos. Mas a Salvat, tá? Lança então essa edição aqui, encadernada em capa dura, lombada quadrada, papel couché e com as cores originais. E que com esse formato, é claro, a gente consegue apreciar melhor as artes aqui dos artistas, o time criativo. O time criativo a gente tem o Don McGregor no roteiro, tem a arte do Rick Buckler, Billy Graham e do saudoso Gil Kane. E do que se trata essa história aqui exatamente, gente? Depois de ter passado uma temporada no exterior combatendo o mal ao lado de outros super-heróis, o Pantera Negra retorna, T'Challa, não é o nome dele? T'Challa então retorna para o seu reino. Só que o que acontece? Ele encontra o reino sob ataque de um furioso e impiedoso inimigo chamado Eric Killmonger. Tá? Esse brutamontes aqui. Pois é, gente, esse vilão ele foi interpretado ali pelo Michael B. Jordan, não é? Michael B. Jordan, que aliás foi um excelente vilão escolhido para o primeiro filme do Pantera Negra, tá? E foi estrelado pelo Chadwick Boseman também, que mandou muito bem no Pantera. Que descanse em paz, ele já não está mais entre nós, mas marcou muito o personagem, entendeu? Pois é, então o Eric Killmonger aqui está atacando o reino dele e chacinou já várias aldeias. Ele quer se apoderar do trono de Wakanda e para isso ele tem que destruir Pantera Negra, não é? Pois é, e além desse problema, gente, o T'Challa ele tem que lidar com outro problema. Como ele passou muito tempo fora, né, no exterior, muitos membros da sua corte começam a duvidar da capacidade dele de realmente governar, de governar o reino, entendeu? Acham que de repente ele não é a pessoa certa, tá? Para ocupar o trono. E aí o Pantera Negra empreende aí uma caçada atroz, entendeu, ao Eric. E o Eric, ele além de ser um inimigo extremamente poderoso, extremamente forte, tem até uma cena que eu acho legal aqui, que eu queria mostrar para vocês. Que lembra muito a cena do filme, não é? Ele ergue o T'Challa e joga, tá vendo? Joga ali na caixinha, nas cataratas ali, não é? Essa cena tem no filme. Pois é, então ele tem uma trupe, né? Uma quadrilha, um bando, que é integrado pelo um vilão que comanda serpentes, chamado Veneno, não é? Ele tem uma guerreira chamada Malícia, ele tem
ele enfrenta um barão, que chamam de barão morto, um rei cadáver, tá? E outros vilões. Só que quando ele sai nessa caçada atroz, parece que a selva toda se volta contra o cara. Gente, assim, a ação é quase que ininterrupta, tá? Ele enfrenta um leopardo branco, ele enfrenta um crocodilo de 7 metros, ele enfrenta um rinoceronte, ele enfrenta uma alcateia de lobos, ele enfrenta um gorila gigante que é considerado uma espécie de deus, né, por tribos antigas, entendeu? E até um tiranossauro, ele enfrenta um tiranossauro, né? Isso na perseguição ali é o Elric. E galera, assim, você vê que à medida que a história avança, a roupa dele vai se rasgando toda, tá vendo? Porque antigamente era pano, né? Hoje é que ele já veste ali uma armadura high-tech, igual a gente viu no filme, não é? No filme da Disney. Mas eu sei que quando ele termina a história, ele tá em farrapos. Olha aqui, ó. Tá vendo? A história vai ficando em farrapos, tá? A roupa dele, né? Ao ponto de ficar só quase a máscara. Mas assim, é um gibi muito legal, entendeu? É uma história que além da aventura do super-herói, não é? A jornada do herói, a gente tem aqui tramas palacianas, conflitos humanos, entendeu? A gente tem coisas como rixa, inveja, não é? Esses temas são abordados aqui nessa história. Mas, no final, ele consegue triunfar, recupera o reino dele e passa a se dedicar, então, aos problemas vitais do reino, entendeu? Que o grande barato que eu acho nas histórias dos super-heróis é que o bem sempre triunfa. Já imaginou se fosse ao contrário? Pensem bem se o Eric aqui, o Killmonger, conseguisse tomar o reino, não é? Então ele tomaria o reino e as pessoas que combatem, que fossem oposição a ele, seriam perseguidos, entendeu? Iam ser rotulados de criminosos, não é? De roteiristas. E ele poderia, então, prender, julgar, condenar quem ele quisesse, entendeu, gente? Porque é exatamente assim que as coisas acontecem no mundo real. Galera, olha só, esse é o meu canal, entendeu? Então eu evito comentar certas coisas, mas o canal é meu, então eu posso dizer o que eu quiser, entendeu? Não que eu queira jamais intencionalmente ferir os brios de qualquer pessoa, mas assim, ainda existe no nosso país uma liberdade de opinião, uma liberdade de se expressar, entendeu? Então eu queria fechar esse vídeo hoje dizendo o seguinte: anistia já, tá? Se alguém quiser discutir impunidade, tem um comentário aí embaixo, eu tô aberto ao diálogo, tá legal? E a gente volta a se ver.